5 funções do GH no emagrecimento. Eu sou o professor Fábio Siskino, viajando pela fisiologia, e hoje eu vou te mostrar 5 efeitos fisiológicos fundamentais do hormônio do crescimento no processo de emagrecimento. Bom, galera, é o seguinte, eu recebo aqui nos vários vídeos do canal muitas e muitas perguntas sobre emagrecimento. E eu até entendo, né? A população cada vez mais com excesso de peso, as pessoas com excesso de peso cada vez mais procurando o profissional de educação física para fazer um programa de exercício, e é natural que você tenha muitas dúvidas sobre essa questão entre fisiologia do exercício, treinamento e emagrecimento. Então, eu selecionei aqui uma pergunta que eu recebi, que foi a seguinte: professor, me explica como que o hormônio do crescimento pode ajudar o meu aluno a emagrecer. Então, neste vídeo eu elenquei os 5 principais benefícios do hormônio do crescimento que vai ajudar os seus alunos a emagrecer. E quais são esses 5 benefícios? Vamos lá então, vem comigo aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender: quando a gente precisa usar o exercício físico para emagrecer um dos nossos alunos, nós precisamos do exercício físico por várias razões. Uma dessas razões é que o exercício físico ele é fundamental para inverter o maquinário metabólico do tecido adiposo. Então vamos imaginar o seguinte: imagina que você tem um aluno aí que ele está ganhando peso, não está fazendo exercício. Como que é o maquinário metabólico do tecido adiposo desse aluno? É um tecido adiposo que ele é muito estimulado para fazer lipogênese e muito pouco estimulado para fazer lipólise. Então vamos recapitular. O que é lipogênese? Lipogênese, lipo é gordura, gênese é formação de gordura. Então lipogênese é o processo bioquímico que mostra como a célula de gordura ela fabrica e armazena a gordura no tecido adiposo. Então o indivíduo que está engordando e não treina, ele tem um processo de lipogênese bastante acelerado. Por isso que o peso corporal está aumentando, o percentual de gordura está aumentando, a circunferência abdominal está aumentando. E ao mesmo tempo que esse indivíduo tem uma lipogênese acelerada, é um indivíduo que tem uma lipólise muito lenta. Então o que é lipólise? Lipo é de gordura e a terminação lise quer dizer quebra de gordura. Então lipólise é o processo bioquímico que explica como que a molécula de gordura que está armazenada dentro desse tecido adiposo, como que essa molécula ela é quebrada. Então, veja, se o indivíduo está engordando, a lipogênese está alta e a lipólise está baixa. O que isso significa? Significa que a mensagem bioquímica que esse tecido adiposo recebe é uma mensagem para fabricar e armazenar gordura. Fabricar e armazenar gordura. Fabricar e armazenar gordura, e é por isso que esse indivíduo ele está, obviamente, engordando. Uma vez que esse indivíduo resolve iniciar um programa de exercício com você, seja usando os treinos aeróbicos, os treinos intervalados de alta intensidade, a musculação, não importa o modelo do treino, quando você treina, o treino ele é um estresse para o nosso corpo. E esse estresse ele é percebido por uma glândula que nós temos aqui no centro da cabeça, mais ou menos aqui, na altura entre os dois olhos, no centro da cabeça, chamado hipotálamo. Então todo tipo de estresse é percebido por uma estrutura nervosa chamada hipotálamo. E este hipotálamo ele reage aos diferentes tipos de estresse. Então toda vez que o seu aluno gordinho fizer uma sessão de treino na musculação, uma sessão de treino no HIIT, por exemplo, na bicicleta ergométrica, uma sessão de treino aeróbico qualquer, isso é um estresse que vai ser percebido pelo hipotálamo. Então o hipotálamo reage a esse estresse, estimulando uma série de respostas fisiológicas. E uma dessas respostas fisiológicas é exatamente o seguinte: então você tem o hipotálamo, certo? Que é no sistema nervoso. Então você tem o hipotálamo, e o hipotálamo ele reage ao estresse estimulando ou aumentando a liberação de hormônios. Então toda vez que você fizer exercício, ou seu aluno fizer exercício, isso é um estresse percebido pelo sistema nervoso, e o sistema nervoso ele tem que reagir a esse estresse. E a principal forma de reação do sistema nervoso ao estresse é estimulando as suas glândulas endócrinas a produzirem vários hormônios. Então uma dessas respostas é estimular a glândula chamada de hipófise a produzir
e liberar o famoso GH, que nós chamamos de hormônio do crescimento. E quando a gente fala em hormônio do crescimento, a gente sempre lembra do mecanismo de hipertrofia, né? Então o GH, hormônio do crescimento, vai agir nos tecidos periféricos, induzindo ao crescimento celular. Portanto, vem na nossa cabeça sempre o mecanismo de hipertrofia. Isto é verdade, porém o GH ele também exerce funções extremamente importantes no processo de emagrecimento, uma vez que, da mesma forma que no músculo esquelético você tem receptores para o GH, no tecido adiposo você também vai ter receptores para o hormônio do crescimento. Isso significa que se eu fizer um treino agora e o meu hipotálamo estimular a minha hipófise a liberar mais GH no sangue, esse GH vai estar circulando no sangue, então parte dele vai agir no tecido adiposo, parte dele vai agir, por exemplo, no músculo esquelético. Então, quando você tem o GH se ligando aos receptores hormonais da célula adiposa, do adipócito, o que esse GH ele provoca lá na célula adiposa? Primeiro, aumento da taxa de lipólise. O GH ele é um hormônio que lá no tecido adiposo vai estimular um aumento da taxa de lipólise. Então lembra do aluno com excesso de peso que não treinava? A lipogênese era alta e a lipólise era baixa. Só que quando eu treino e chega GH ali, o GH ele inverte esse maquinário metabólico. Então o GH ele vai estimular essa célula adiposa a fazer lipólise e no período de tempo que o GH estimula essa célula adiposa a fazer lipólise, neste período de tempo, a capacidade dessa célula adiposa de fazer lipogênese fica diminuída. Então esse estímulo, o GH estimula o processo de quebra da gordura e por estimular o processo de quebra da gordura, a capacidade dessa célula adiposa de fabricar e armazenar gordura, ela fica diminuída. Então, o primeiro grande benefício do GH é estimular a lipólise. O segundo grande benefício é diminuir a lipogênese no tecido adiposo. Então, o GH ele é liberado com o exercício, ele age no tecido adiposo e ele muda o perfil metabólico desse tecido adiposo. E obviamente que nesse período você tem a condição metabólica de fabricar e armazenar menos gordura e obviamente de quebrar e eliminar mais essa gordura, beleza? Legal. Qual que é o terceiro grande benefício? É que o GH ele tem um estímulo que a gente chama de aumentar o browning de tecido adiposo branco. O que significa isso? Significa o seguinte: toda vez que você tem um indivíduo que não treina e está engordando, é o maquinário metabólico, você já entendeu, mais lipogênese e menos lipólise, certo? Então o estímulo para o tecido adiposo é fabricar e armazenar gordura. Quando você treina e quando você libera GH em função do treino, o GH vai agir no tecido adiposo e vai aumentar o browning de tecido adiposo. O que significa isso? Significa o seguinte: na célula adiposa, além de ter gordura armazenada, você também tem mitocôndrias nessas células adiposas. Só que essas mitocôndrias, para aquele indivíduo que não treina, elas são muito pouco estimuladas para fazer metabolismo aeróbico e consumir gordura. Mas quando eu treino e o GH chega ali, o GH ele estimula essa mitocôndria consumir o próprio estoque de gordura da célula que ela está. Então, se eu tenho uma célula adiposa cheia de gordura e tem ali duas mitocôndrias pequenininhas, a ação do GH na célula adiposa vai estimular a lipólise, então eu vou ter a quebra da gordura, e parte dessa gordura vai ser consumida nas próprias mitocôndrias da célula adiposa. E obviamente que eu vou aumentar a taxa de gasto calórico do próprio tecido adiposo. Então, por isso que a gente chama isso de browning de tecido adiposo. É quando a célula adiposa consome o seu próprio estoque de energia. E consumindo o seu próprio estoque de energia, obviamente que com o tempo, de forma crônica, isso vai ajudar o indivíduo a emagrecer. Beleza? Legal. Agora, qual que é a quarta grande função do GH que ajuda no emagrecimento? É o seguinte, ó, se liga só. Quando eu treino, então, o hipotálamo percebe o estresse, estimula a hipófise a liberar GH, então parte desse GH vai agir no tecido adiposo, que você já aprendeu, parte desse GH vai agir no fígado. E o GH que vai agir no fígado, o que o GH faz? Ele estimula o fígado
a produzir e liberar no sangue um hormônio mais potente do que até o próprio GH, que é chamado IGF-1. Então o IGF-1 é o hormônio chamado fator de crescimento similar à insulina 1. É um hormônio anabólico. Então olha que interessante. Quando você treina e produz GH, o GH vai agir no fígado e vai aumentar, estimular o fígado a produzir e liberar no sangue, obviamente, o IGF-1. E este IGF-1 é um hormônio que vai agir no músculo esquelético. E, portanto, é bom eu ter mais IGF-1. Por quê? Porque tendo mais IGF-1, eu vou ter mais hormônio anabólico atuando, por exemplo, na célula muscular. E atuando na célula muscular, olha que interessante, mais IGF-1 chegando no músculo, o IGF-1 é um dos principais hormônios que estimula as vias de síntese proteica muscular. E, portanto, para emagrecer, eu tenho que, obviamente, tentar, com o treino, eu tenho que tentar manter a massa muscular que eu tenho e, se possível, aumentar. Por quê? Porque se eu tiver mais massa muscular, a demanda de substrato energético ela é maior. Se a demanda de substrato energética é maior, o meu metabolismo ele fica mais rápido. O meu metabolismo ficando mais rápido, o consumo de substratos é mais rápido. O consumo de substratos sendo mais rápido, é menor potencial de engordar e maior potencial de emagrecer. Então, o quinto grande motivo é que eu aumento a atividade da síntese proteica muscular basicamente com a ação do IGF-1. E esses 5 efeitos aqui são 5 efeitos regulatórios extremamente importantes para o processo de emagrecimento. Então, para a gente terminar o vídeo, lembra só o seguinte: toda vez que treinar, vai ter liberação de GH. Treino de força vai ter liberação de GH? Vai ter liberação de GH, principalmente os treinos mais intensos. Para treinos aeróbicos de intensidade moderada, para que eu tenha grande liberação de GH, para o GH ajudar nesse processo, eu preciso fazer com volume maior. Então não dá para ser um treino moderado de 20 minutos, de 30 minutos, precisa ser um treino um pouquinho mais longo. Agora, se você quiser potencializar a liberação de GH num curto espaço de tempo usando treinos cardiorrespiratórios, use os treinos intervalados de alta intensidade, porque tem vários estudos mostrando que comparando treino aeróbico de maior volume, treino intervalado de alta intensidade de menor volume, porém com uma intensidade relativa maior, eu consigo antecipar a liberação do GH. Então, não se esqueça, pensar na liberação de GH, liberação fisiológica de GH, é fundamental para o processo de emagrecimento. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe, deixe aqui o seu comentário. Tudo isso não custa nada para você e ajuda o canal a crescer. Eu quero chegar a 200 mil inscritos até o final de 2022, então me ajude. E olha, você que não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. É 100% gratuito. Todas as terças e todas as quintas tem aí um novo vídeo de fisiologia para você, beleza? E estou deixando na descrição do vídeo um link especial que tem lá uma promoção do curso Masterclass Fisiologia do Exercício, tem desconto especial para você, vem com 3 planilhas o curso, clica lá para você conhecer, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.